Diferentes formas geométricas em cores fortes se movem. Cortadas por linha branca, se transformam em ondas. Programa especial em branco, no fundo vinho. Acima e abaixo do nome, ondas coloridas. Olá, está no ar o programa especial. Hoje vamos falar sobre síndromes raras. E com relação às síndromes raras, a falta de informações é sempre um problema. Então, quanto mais falarmos, melhor. Eu sou Juliana Oliveira, apresentadora e cadeirante. Fique com a gente. Nesta edição do programa especial, vamos mostrar duas iniciativas que promovem a troca de experiências e informações sobre as síndromes raras. Um grupo de mães em Recife e o Instituto Baresi, em São Paulo. Vamos também conhecer duas crianças, a Maria Clara, que tem a síndrome de Rett, e o Luca, que tem um tipo muito raro de osteogênese imperfeita. Nossa equipe foi até Recife conversar com um grupo de mães que trocam experiências e dicas sobre seus filhos com síndromes raras. A AMAR, Aliança das Mães e Famílias Raras, tem atuação em todo o Nordeste e sede em Pernambuco. Piquenique no parque, no chão, sobre uma toalha quadriculada, cestinhas, bolos, pipoca, pirulitos e frutas. Pessoas com e sem deficiência sentadas no chão. Meu nome é Poliana Dias, eu sou mãe de Pedro Henrique. Ele tem uma síndrome rara chamada Cri du Chat, tem um atraso intelectual, né? A característica dela é esse atraso. E devido a isso, ele tem algumas sequelas de andar, no falar, né? Algumas dificuldades para a locomoção e na fala. Ele se faz entender muito bem, né? Nós conseguimos entender e nos comunicarmos com ele muito bem. E assim, a dificuldade da síndrome, na verdade, é a falta de conhecimento, né? Os médicos, as pessoas não conhecem. E a síndrome dele, sendo tratada adequadamente, com físio, com fono, com terapia ocupacional, ele tem um desenvolvimento muito bom na vida, mas os profissionais não estão preparados para os raros. Isso é o que dificulta na nossa vivência, né, do dia a dia. Pedro tem 17 anos, você imagina 17 anos atrás. Mães de crianças raras ou pessoas com síndromes raras, elas são forçadas a aprender a lidar com o desconhecido. No meu caso, Pedro tinha 1 ano de idade, me deram um livro e disse assim, ele tem retardo mental gravíssimo e não vai andar e o tempo de vida é 18 anos. Mamãe, você olha assim para o seu filho, você diz, o que é que eu vou fazer com ele, Deus? E aí ele vai ensinando que não é aquilo. Aquilo que está ali no papel for escrito, estudaram cientificamente ali, mas a vida é que faz você, no seu dia a dia, na sua vivência, faz com que você aprenda a lidar com ele. Pedro tem 17 anos, é super saudável, se comunica com todas as pessoas. No chão, Poliana com um menino com deficiência no colo. Ao lado, Pedro beija na testa. Banner, pessoa com doença rara. Nós nos baseamos em outros grupos de ajuda na internet. Imaginamos que ia ficar como os outros grupos, né? Só na internet, em troca de alguma informação, mas a necessidade foi muito grande de termos um contato físico com as mães, de poder abraçar essas mães, de poder estar junto com elas. Então a gente resolveu fazer nossas ações, como piqueniques, almoços. A gente fez um grupo Nordeste, mas nós temos pessoas que nos ajudam de todo o Brasil. Né? A gente recebe doações. Nós estamos no Recife, né? Mas daqui nós saímos distribuindo para Fortaleza, para Petrolina, Garanhuns, Caruaru. Nós já conseguimos socorrer assim, várias cidades de Pernambuco e também do Nordeste, né? Com doações de fraldas, cadeiras de roda. Isso tudo nós ganhamos e repassamos. O Grupo Amar, ele está no Facebook. Nós temos uma fanpágina do Grupo Amar e também tem um grupo que é o mesmo nome, AMAR, Aliança de Mães e Famílias Raras. Tem o meu Face particular, que é Poliana Dias, POLLYANA, DIAS, Dias. É uma página pública. E o meu telefone para contato, que é 0 operadora 81 3094 3339 e o 81 84488710. Quem quiser mais alguma informação do grupo, nós estamos abertos. Meu nome é Elza Sayaka Fukushima, tenho 43 anos e tenho síndrome de Budd-Chiari. A síndrome de Budd-Chiari existe poucos casos.
ele já se considera, no caso, raríssimo, né? E só existe em torno de 200 casos no Brasil. Ela é caracterizada por uma trombose na veia porta do fígado. Participo do grupo já há 2 anos. A gente sente essa grande necessidade, né, de ter um centro de referência para cuidar dessas pessoas que têm síndrome rara. O grupo é muito importante porque ele dá um apoio emocional, dá um apoio, aquela situação do cuidado, você ser cuidado por alguém. As mães cuidam dos filhos e a gente, como grupo, uma cuida da outra. Então, esse dá apoio psicológico, dá apoio moral, só o fato de um depoimento dela já ajuda a outra. E na minha vida veio assim como uma coisa que eu queria muito ter esse trabalho de voluntariado, e encontrei esse grupo. E a gente lutar pelo direito das mães e dos seus filhos. Meu nome é Cissa, sou mãe do Manuel. Meu filho, ele não tem síndrome rara, ele tem paralisia cerebral e ele participa do grupo porque o grupo acolheu a gente. A gente formou um clã, deixou de ser um grupo só de Facebook, um grupo virtual. Passou a ser um grupo que participa das nossas vidas, participa do nosso cotidiano de maneira atuante. A gente, mesmo com todas as nossas dificuldades e limitação, mas a gente consegue fazer troca, a gente consegue, não só troca material, mas troca mesmo de informação, de conhecimento, de assistência. É importante para mim participar do grupo porque dá qualidade de vida para o meu filho e, muito mais do que isso, faz a gente se sentir interagindo na sociedade. Antes, a gente não tinha vida, a gente não conseguia chegar a um parque, porque se nós viéssemos, a gente se sentia isolada. Com eles, não. A gente fica junto e foge aquela impressão de preconceito, tá entendendo? A gente foge dos tabus que a sociedade sempre te olha esquivando, tá entendendo? Com eles, não. Todo mundo junto, não, a gente esquece. Grupo embaixo da árvore com 3 banners pendurados. A síndrome de Rett é um distúrbio no sistema nervoso que leva à regressão no desenvolvimento, especialmente nas áreas de linguagem expressiva e uso das mãos. Maria Clara tem 6 anos e tem a síndrome. Nós conversamos com a mãe dela, a Aline, e acompanhamos uma sessão de Maria com a psicopedagoga Thelma. Vamos ver como foi? Mulher segura uma menina no colo e a beija na bochecha. Entrevista na sala de estar. O meu nome é Aline, eu sou mãe da Maria Clara, que tem 6 anos. Ela está aqui no meu colo. É uma moça muito feliz, não é? Maria Clara é muito amada. Ela tem síndrome de Rett, que traz um comprometimento global para a criança. Então, no início, a síndrome de Rett se mostra como um atraso de desenvolvimento, principalmente o motor, né? Num primeiro momento. Dificuldade de engatinhar, de ficar de pé. Num segundo momento, depois desse período de estagnação do desenvolvimento, a síndrome de Rett traz uma regressão. É o período de regressão psicomotora. Então, se a criança chegou a falar algumas palavras, ela perde essas palavras. A habilidade manual também ela começa a perder de uma maneira muito sutil. Então, é uma dificuldade de segurar um brinquedo. A gente começou a buscar os pontos-chave, né? Fonoaudiologia, a fisioterapia, a terapia ocupacional. Foi aquilo que a gente priorizou. Terapia com a música é importante tanto para desenvolver elas para atividades de vida diária, como também para as questões emocionais, né? A fonoaudiologia também, né? Apesar da síndrome de Rett ser uma síndrome em que as meninas perdem a fala, elas param de falar, elas começam a desenvolver outro mecanismo de comunicação, né? Uma comunicação alternativa muito intensa pelo olhar. Elas costumam olhar muito aquele objeto que elas querem que você pegue, ajude elas a manusear. Então, a questão do olhar na síndrome de Rett também é uma coisa muito forte, muito intensa. No trabalho da psicopedagogia, é feita uma questão tanto dos conceitos básicos que ela vem trabalhando hoje, grande, pequeno, em cima, embaixo, as cores, e também a questão da retenção da atenção, do saber ouvir, a interação com a outra pessoa. Sou Thelma Martins, psicopedagoga da Maria Clara há 3 anos. Nós começamos a desenvolver um currículo sensorial,
onde pode favorecer essa questão da relação, da percepção de diferentes sensações, a questão da sensação tátil, auditiva, visual, né? E Maria Clara vem respondendo muito bem com essas questões e também trabalhando os conteúdos pedagógicos da escola maternal. Inicialmente, nós usamos até a questão das escolhas, né? Damos 2 opções, aí Maria Clara escolhe entre uma atividade, ou uma atividade de bola ou uma atividade de boneca. Então, na medida se ela escolher a atividade de bola, aí nós incluímos as questões das noções de tamanho, as noções de ação e reação, de segurar, de empurrar, de esperar a vez, né, de prestar atenção, desenvolver essa atenção compartilhada olho no olho e na ação que vai ser executada. Além dessas ações pedagógicas com relação à noção de grande e pequena, questões lógicas, também usamos atividades para ter as noções de cores, né? Junto a isso, tem a questão da pescaria com a massinha, da geleca, que são a questão de sensações táteis, né? E a questão do desenvolvimento de pinça e que ela possa também minimizar as ações da estereotipia. Nesses 3 anos, eu percebo uma evolução no Maria Clara. Maria Clara vem crescendo muito. A Aline empurra um carrinho em que Maria Clara está sentada. Elas saem do consultório. Para os pais e também para a família toda, né? Para os cuidadores que convivem com essas crianças com síndromes raras e que trazem esse comprometimento, a gente acha que é muito importante ter assim, bastante amor, bastante paciência e resiliência. Vão provavelmente acontecer internações e a gente vai ter que batalhar com relação a um monte de coisa. Então, você ter paciência, você ter essa resiliência e muito amor e estar aberta também para esse desenvolvimento dessa relação entre uma criança que não fala, né, e que não tem uma maneira objetiva de se expressar, de expressar dor, de expressar sentimento, eu acho que já é metade do caminho andado, se não mais. Né, porque essa abertura dessa comunicação entre as pessoas que estão cuidando da criança e a criança é super importante. A Aline continua empurrando o carrinho. Elas passam por um portão de grade. O Instituto Baresi é um fórum nacional sediado em São Paulo para associações de pessoas com síndromes raras. A ideia é melhorar a qualidade de vida, propagar a inclusão social e facilitar o acesso a informações a respeito deste tema. 3 mulheres passam por uma porta de vidro, chegam em uma cozinha e sentam-se à mesa. Meu nome é Adriana Dias, eu sou diretora de pesquisa do Instituto Baresi e eu sou uma pessoa que tem várias síndromes raras. Eu tenho osteogênese imperfeita, má formação congênita nos pés e nas mãos e várias síndromes raras ligadas ao sangue, tanto de coagulação como de trombose. O Instituto Baresi é um fórum de associações de instituições para pessoas que possuem síndromes raras. Então a gente busca a pessoa rara aonde ela estiver. Então, se ela for pessoa com deficiência, estiver numa associação para pessoas com deficiência, é aí que a gente vai ter essa associação incluída no Instituto Baresi. Se ela tem, por exemplo, se ela está numa associação de uma síndrome específica, por exemplo, a Associação Brasileira de Osteogênese Perfeita, ou a Associação Brasileira de Doentes de Wilson, essa pessoa vai estar dentro dessa associação pertencendo ao Instituto Baresi. Ou então, algumas síndromes raras que são manifestadas através, por exemplo, de cariótipos de diversidade sexual, hermafroditismo, por exemplo, é raro, ou pessoas que têm ausência de determinados órgãos sexuais, podem ser encontradas, às vezes, em outros grupos de minoria que não necessariamente ligados a questões de saúde. Então, a gente também abre a porta para que essas associações entrem no Instituto Baresi. A Adriana e as 2 mulheres continuam sentadas. Ela segura uma bengala de apoio e uma das outras folheia um fichário escrito Instituto Baresi. A Organização Mundial de Saúde, ela define que a síndrome rara, ela afeta 65 indivíduos a cada 100 mil habitantes. E uma síndrome considerada raríssima se afeta 6,5 indivíduos a cada 100 mil habitantes. Ou seja, né, essa proporção é ainda menor. No Brasil, a gente tem praticamente todas as síndromes raras e raríssimas. E a Política Nacional de Atenção Integral permite o diagnóstico e tratamento de todas elas. No Brasil, a gente definiu 4 tipos de eixos para as síndromes raras. O primeiro eixo é da malformação congênita. Então, nesse eixo estão a grande maioria das síndromes que não causam nem deficiência intelectual, nem nenhum tipo de perda cognitiva. Então,
Nesse campo estão todas as síndromes que passam ou pelo metabólico, pela organização do corpo, pela organização interna, ou por proteínas que faltam, ou por alguma substância que não é produzida adequadamente, ou por uma malformação fisiológica, anatômica. E, por exemplo, a osteogênese perfeita está nesse grupo, SED está nesse grupo. Também estão dentro do eixo das malformações congênitas as síndromes raras que são de acontecimento futuro, que a gente chama de manifestação tardia. Por exemplo, o Huntington, que são aquelas que afetam as pessoas, por exemplo, depois dos 30 anos. Se vocês precisarem da nossa ajuda, por favor, nos procurem. O nosso site é Instituto Baresi, BARESI, institutobaresi.com. Meu nome é Desirê Novaes, eu sou vice-presidente da SED Brasil, Associação Brasileira de Síndrome de Ehlers-Danlos e Hipermobilidade, e colaboro com o Instituto Baresi. A minha síndrome é síndrome de Ehlers-Danlos. A hipermobilidade não está presente só na síndrome de Ehlers-Danlos, ela está presente em outras síndromes como Marfan, Stickler, síndrome de Down, OI. Mas a importância até de se avaliar a hipermobilidade é diagnosticar alguma dessas síndromes. O termo síndrome rara começou nos anos 70, porque quando começou mais os estudos genéticos, foram descobertas várias síndromes que já existiam, mas que agora têm nome. A ligação entre síndromes raras e deficiência é que 1/3 das deficiências é causado por síndromes raras. É um número muito grande. Quando a gente fala em síndrome rara, parece que são poucas pessoas. Mas como são muitas síndromes, já foram descritas de 6 a 8 mil síndromes raras, são muitas pessoas. No Brasil, é calculado que tenham 13 milhões de pessoas com síndromes raras. Só que a gente não fala em pessoa com síndrome rara, a gente fala em família, porque afeta toda a família. E é um cálculo de 3 pessoas por família, a gente pode calcular 39 milhões de pessoas afetadas por síndrome raras no Brasil. Uma das questões que eu acho fundamentais do que a gente vive no dia a dia é a questão do isolamento social. Nesses 20 anos de militância que eu tenho em direitos humanos e deficiência, e de 2009 para cá, na questão especificamente das síndromes raras, eu tenho percebido que as pessoas têm um isolamento social muito grande. A imprensa pode vir a cumprir um papel fundamental mostrando essas pessoas e suas histórias, porque nós temos histórias para contar, em primeiro lugar, histórias importantes para contar, histórias inspiradoras para contar, histórias de plenitude, porque eu acho que nós temos muito a ensinar. Como todo ser humano tem algo a ensinar, nós também temos algo a ensinar. Nesse momento a gente vai contar a história do Luca. A gente escolheu contar essa história por conta da quantidade de amor que essa história tem. E a gente espera que essa quantidade de amor abra o coração de todos vocês. Dá pra mamãe, qual que é o vermelho? Vermelho, Luca aponta. Esse é o vermelho? Obrigado. Meu nome é Luciana Tomazini, sou mãe do Luca. O Luca tem osteogênese imperfeita, tipo 2, e hoje ele tem 3 anos e 3 meses. A osteogênese imperfeita ela é uma fragilidade nos ossos, os ossos se tornam muito frágeis, que podem quebrar a um simples movimento. No caso do Luca, o tipo 2, ele afeta o tórax, ele para de crescer quando a criança ainda está no útero. E aí, por exemplo, o pulmão ele é o último órgão a crescer dentro do tórax, então ele não tem um espaço para expandir e respirar. Por isso, a criança ela precisa ser entubada, sim, quando nasce e precisa de uma respiração, uma ventilação mecânica, né? A chance do Luca sobreviver, era muito rara, quase nada. Luca, você quer mais aguinha? Quer mais água? Recostado em um travesseiro, Luca com respirador por traqueostomia. Encontrei o Baresi pela internet, entrei em contato com eles explicaram muitas coisas pra gente sobre a síndrome, tiraram várias dúvidas, né? E até o nascimento do Luca eu já tinha muita informação. Na sala, Luciana em pé segura Luca no colo. Ela se agacha e coloca o filho sentado em um caminhãozinho, posto no chão por uma senhora. Ele tem um tubo de respiração. Luca tem o rosto triangular de uma criança de 3 anos e o corpo dócil de um bebê.
Quando o Luca nasceu, na primeira semana, os médicos plantonistas da UTI, todos pesquisavam, entravam em contato, descobriam o que era a síndrome, é uma síndrome rara, nem todos conheciam, nenhum tinha pego um caso desse, né? E eles falavam, olha, o Luca acho que não tem uma semana de vida, ele tem algumas horas de vida. Então eu vivia aquela expectativa, sabe? Eu saía do hospital, eu sabia que o Luca estava bem, quando eu voltasse no dia seguinte, aí tava aquela cara, as enfermeiras todas preocupadas, eu, meu Deus, o que está acontecendo? 2 médicos do lado da incubadora. Então foi assim, uma tempestade. Eu nunca sabia como é que ele ia estar. Essa fase ela foi superada com muita paciência e eu acho que com muito choro também. Eu chorei muito e eu vivia com o Luca aquele dia. Eu chegava no hospital e eu vivia o meu dia com o Luca. Eu não pensava no amanhã, depois, não. Então eu queria tudo naquele dia. Então eu cantava para ele, eu beijava, eu abraçava. No 3º dia de vida, a médica que estava de plantão falou: olha, mãe, ele não vai sobreviver de hoje, ele não está bem, ele está instável, né? E realmente estava mesmo. E aí eu pedi para pegar ele no colo. Foi a primeira vez que eu peguei ele no colo, com 3 dias. Eu lembro que foram 5 pessoas, a médica mais 4 técnicas para colocar ele no meu colo, todo entubado, cheio de fio, catéter, enfim. Mas nesse dia eu comecei a cantar para ele no meu colo e conversar com ele. E foi incrível como ele parou, ele melhorou, estabilizou, voltou, sabe? Ficou calmo e passou. Depois desse dia, eu falei para ele: filho, se você quiser ficar com a mamãe vai cuidar de você, a mamãe te ama e eu sou sua mãe, né? E ele ficou, né? E ele ficou calmo. Outro beijo. Ai, que delícia! Luciana ampara a cabeça de Luca e o aproxima do rosto dela, agora no rosto da avó. Você faz um carinho na vovó? Faz um carinho na vovó. O Luca, depois de 4 meses da UTI neonatal, ele desceu para a UTI pediátrica. E aí nós ficamos 1 ano no hospital, até vir para casa. Hoje, o Luca ele tem muitos médicos. Toda consulta eles se surpreendem. Toda consulta que eu levo o Luca é uma novidade, é uma coisa nova que ele está fazendo, uma coisa nova que ele descobriu, que ele consegue fazer. Então os médicos ficam surpresos. E um beijo, cadê um beijo? Luca dá tchau e sorri. Eu sempre desejei o Luca. Então eu desejava amar ele, amá-lo, dar carinho. E eu sempre olho para o Luca e eu vejo o meu filho, independente do que ele tem, ele é meu filho, ele é uma pessoa, um ser humano, e ele tem direito de conhecer o mundo, ele tem direito de brincar, ele tem direito de viver. Vamos andar de caminhão? Vamos andar de caminhão? Puxa o caminhão, olha pro caminhão, tá olhando? Vai, levanta o pé. Levanta o pezinho. Mais alto. Vai, levanta. Levanta, isso. Luciana ajuda Luca a apoiar os pés no caminhãozinho. E derrapar. Derrapar. Vai derrapar? Derrapar? Então derrapa. 2 e... Eu não penso quanto tempo o Luca tem de vida. Eu não penso, porque se eu pensar, eu vou ficar depressiva, eu vou chorar, né? Então eu vivo o hoje. Eu faço uma programação da semana. Essa semana é médico tal, a terapia aqui, é lá, aqui, assim, pronto. E a gente vai no parquinho brincar, essa semana a diversão vai ser essa, e é isso que eu faço. Então, quando eu olho pro Luca, eu vejo muito amor. Luca no colo de Luciana no balanço. Ela beija a testa do filho. O programa especial de hoje fica por aqui.
Esperamos que as nossas reportagens tenham ajudado a esclarecer as suas dúvidas sobre as síndromes raras. E você, quer compartilhar a sua história? Acesse nosso site programaespecial.com.br. Um grande beijo para você e até semana que vem. Tchau! Os créditos do programa especial desta semana você encontra em nosso site